Olá lá, pessoas! Bom, chegamos, assim como a gente tinha a alta Idade Média e a baixa Idade Média, chegamos aí no momento da off-season que nada acontece feijoada. Mas será mesmo que nada acontece feijoada? Eu separei 8 histórias para a gente ficar de olho em maio e junho. Julho começam os training camps e a gente vai falar mais sobre disputas de titularidade em Cleveland, em Indianápolis também, essa disputa excelente entre Daniel Jones e Anthony Richardson, que eu estou muito empolgado para assistir. Mas para além disso, a gente tem coisas que vão acontecer antes, talvez algumas antes, talvez não. Então este é o seu guia para baixa off-season, é o 8 coisas para ficar de olho, 8 histórias para a gente acompanhar na baixa off-season da NFL. Antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo, eu estou analisando várias classes do draft da NFL neste mês de maio, vem aulas do Academy, aqui também a gente vai começar a mergulhar na parte tática depois de falar da free agency e do draft. E claro, a gente começa um modo carreira falando em college, no College Football 25, com um quarterback. Então também estamos de volta aí com as lives, documentários de volta, vai ser maio e junho bem legal aí para vocês, tá bom? Vinheta na tela, André, vamos às histórias. A gente começa também enferrujado isso aqui. Ferrugem? Sei lá. A gente começa com... A gente começa com ele, claro, o patrono da off-season, né? Assim como São Francisco é patrono dos pets, Santo Antônio patrono aí dos casamentos, Aaron Rodgers o patrono da off-season da NFL. Este homem alimentou muita gente, deu muito dinheiro para muita gente da mídia aí ao redor do mundo nas últimas intertemporadas. E ele continua nos ajudando nesse aspecto. Estou de saco cheio? Sim, estou. Mas tende a ser o último capítulo da novela Aaron Rodgers, porque este próximo deve ser o último time dele. E se não for o Pittsburgh Steelers, a tendência é que não seja um lugar nenhum, porque qual time iria arcar com o Aaron Rodgers? Qual time precisaria do Aaron Rodgers? Vamos pensar nas equipes que tinham carência na posição de quarterback antes da free agency. O Seattle Seahawks acabou tendo uma carência porque o Geno Smith foi embora, né? Foi para os Raiders, mas já tem aí o Sam Bradford. Sam Bradford também jogou nos Vikings. Sam Darnold. E também foi uma escolha de primeira rodada, nos Rams, no caso. Os Raiders têm o Geno Smith, então também não tem mais a carência. O Tennessee Titans, que não fez nada na free agency, fez alguma coisa no draft. A primeira escolha tem o Cam Ward. O Cleveland Browns tem 12 milhões de quarterbacks. Tá, são 5, na verdade. Mas, enfim, né? Acho que não vem mais um aí nessa conta. O New York Jets tem o Justin Fields, que você pode não querer chamar de quarterback, mas é um quarterback. O New York Giants tem 3 quarterbacks em potencial, 2 devem jogar neste ano. Um está cru ainda para isso. Russell Wilson, Jameis Winston, a gente pode ver nesse ano, no início da temporada. O Jackson Dart, acho que se a gente for ver, vai mais para frente. Mas os Giants também não tem mais carência na posição de quarterback. O New Orleans Saints draftou o Tyler Shough no segundo dia de draft e ainda tem o Spencer Rattler. E também não vejo o Aaron Rodgers indo para lá. Bom, só sobrou o Pittsburgh Steelers. Então, hoje são 2 possibilidades. Aliás, tinha os Colts também, mas os Colts pegaram o Daniel Jones e tem o Richardson. 2 possibilidades. Ou o Aaron Rodgers assina com os Steelers, ou ele se aposenta. Essas são as cartas na mesa nesse momento. E não descartem a aposentadoria, porque até agora não aconteceu nada, mas de Aaron Rodgers a gente não pode duvidar. Então, nas próximas semanas, eu espero, até o training camp, a gente vai ter essa resolução da novela Aaron Rodgers. A Senhora Sem Destino continua sem destino nesse momento. Nazaré Tedesco, excelente vilã, inclusive. Próxima história, Kirk Cousins será trocado? Ele tem cláusula de não troca, ele tem veto a qualquer troca, então seria o rumor de que ele só levantaria essa cláusula depois do draft, porque ele não quer ir para um time que teve aí um quarterback sendo escolhido cedo no draft. Pois bem, Michael Penix e Kirk Cousins, a gente não sabe como vai ser a dinâmica disso aí, talvez a gente descubra no training camp, mas na época que o Michael Penix foi colocado como titular, a decisão e a justificativa do Raheem Morris era que não era um tapa-buraco, era uma decisão para seguir em frente com aquilo. E o time, lembrando, gastou a 8ª escolha do draft do ano passado no Michael Penix, quarterback de Washington, que até fez um trabalho digno no final da temporada. Não acho que vai ser aquela maravilha o Michael Penix, mas fez um trabalho até que digno para o Atlanta Falcons. E o Kirk Cousins acaba ficando meio que fora do baralho lá em Atlanta. Aliás, baralho, Michael Penix, poderia me enrolar todo aqui nessa frase, ainda bem que isso não aconteceu. E reza a lenda, o Kirk Cousins estava machucado no final da temporada passada, o que justifica a queda de desempenho dele. Mas também foram umas interceptações tão tolas que eu acho que não é questão do braço, é questão psicológica dele que foi para o espaço.
E aí fica essa questão, ele vai ser trocado? Bom, se for, é para o Pittsburgh Steelers. Eu também não vejo outro cenário. Eu cogitei bastante o Cleveland Browns pelo encaixe tático em potencial com o Stefanski, mas Cleveland já tem quarterback para dar e vender, né? A terceira história, e vai ter vídeo sobre, é o Brock Purdy. O Brock Purdy é o próximo quarterback a ser pago, e aí resta saber quanto ele vai ganhar. Eu acho muito difícil que seja abaixo de 50 milhões. Ele vale acima de 50 milhões? Não, eu não acho que ele vale, honestamente. Eu acho que ele vale abaixo de 40? Também não, acho que também já é um exagero. Tudo depende da forma que o contrato do Purdy for estruturado. E eu espero que para o San Francisco 49ers seja um contrato parecido com o contrato do Jared Goff, que no terceiro ano dá para sair, ou potencialmente no quarto. O Jared Goff sozinho não ia fazer chover. Ele com um bom elenco, um bom quarterback. Eu acho a mesma coisa do Brock Purdy. O Brock Purdy sozinho, como a gente viu ano passado, ele não vai conseguir conduzir o time para o Super Bowl. O Brock Purdy bem amparado, show. Ah, Curte, mas todos os quarterbacks são assim? Mas às vezes não tem tanta diferença, né? Às vezes um quarterback bem amparado eleva o nível de jogo dele normal, padrão, mas não é nada assim. Esses dois, se bem amparados pelas características deles, a inteligência, a compostura, a precisão, o ball placement e tudo mais, são quarterbacks que bem amparados, eles mandam muito bem. É a famosa batata frita, né? Com cheddar e bacon, né? Quarterback batata frita, vocês estão cansados de saber a expressão. Então, eu não pagaria 55 milhões pro Brock Purdy de jeito nenhum. Eu pagaria 50, apreensivo, mas pagaria. Mas tem vídeo sobre isso. E a história é essa. Quando e se o Brock Purdy vai ser pago? Agora. Lembrando que em 2026 ele é free agent. Então, São Francisco precisa se virar. Ele não tem opção de quarto ano, de quinto ano, obviamente, porque ele foi a última escolha do seu draft, não foi escolha de primeira rodada. Mas não é só o Brock Purdy. Micah Parsons também pode ser pago em breve. Tem aquela guerra de declarações entre ele e o Jerry Jones, indireta aqui, indireta colar. Os Cowboys, de qualquer forma, não draftaram um edge rusher à altura do Micah Parsons para substituí-lo hoje. Então, é mais do que evidente no cenário da NFC Leste, com os Commanders, com o Jayden Daniels, com os Eagles, com o Jalen Hurts e tudo mais, que hoje os Cowboys apresentam-se atrás desses dois times. Sem o Micah Parsons, se ele fizer greve, causar, aí vai ser pior ainda. E eu espero que o Jerry Jones resolva isso logo, porque, gente, olha o histórico de São Francisco, que acaba enrolando e paga no final das contas. Tanto o Nick Bosa quanto o Brandon Ayuk fizeram suas greves, perderam tempo de treino e eles não jogaram bem logo na sequência. O Ayuk, inclusive, machucou. E o Nick Bosa não jogou bem na sequência de ter assinado o contrato, né? Isso foi em 23. Então eu espero que isso se resolva logo para tirar a distração. E quanto ele vai ganhar? Certamente mais de 42,2 milhões de dólares de média, porque este é o maior contrato de um não quarterback e é o contrato do Ja'Marr Chase. A lógica de quarterback funciona aqui. O melhor não quarterback próximo a ser pago vira o maior contrato em média de um não quarterback. Aconteceu com o Myles Garrett, 40 milhões, e aconteceu com o Ja'Marr Chase, 42,2. O contrato, porém, eu acho que vai ser diferente do contrato do Garrett. Por quê? O contrato do Garrett foi de 4 anos, 160 milhões, no ato da assinatura do contrato, só 60 garantidos. Eu acho que o Micah Parsons vai ter mais dinheiro garantido na assinatura, porque ele é um jogador mais novo do que o Myles Garrett, evidentemente tem essa questão. A quinta história é a gente monitorar a saúde do J.J. McCarthy. Estava no Instagram ontem, apareceu um reel para mim dele lançando a bola e parece que está tudo bem. Parece que o joelho dele está curado, vamos dizer assim. E o Minnesota Vikings seguiu em frente em relação ao Sam Darnold e não trouxe o Aaron Rodgers, embora tenha tido especulação sobre isso. O time vai em frente com o J.J. McCarthy. Ele na prática vai ser um calouro, né? Na teoria não, porque é o segundo ano dele, vai ser o segundo training camp dele, ele machucou justamente no training camp do ano passado, mas na prática ele é um calouro e Minnesota, que chegou aí longe no ano passado, foi uma das melhores campanhas da temporada regular, flertou com ter a folga da NFC, acabou caindo prematuramente nos playoffs, mas Minnesota é um time que pode voltar pós-temporada se o J.J. McCarthy jogar parecido com o Sam Darnold, e eu acho que existem ferramentas para isso. É um jogador que trabalha muito bem no meio do campo, aliás o Colston Loveland teve sua melhor temporada, tá indo dos Bears com o J.J. McCarthy em Michigan, e também um jogador que joga bem sob pressão. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu gosto do McCarthy, eu vejo um potencial interessante, vamos torcer para que esteja tudo bem com ele. A sexta história é como vai ser as splits do Travis Hunter nos minicamps de calouro e todo o resto que a gente vai ver aí em maio, junho e no início do training camp. Quanto ele vai jogar nos treinos, quantos drills ele vai fazer de cornerback, quantos ele vai fazer de wide receiver. No contexto do Jacksonville Jaguars, e eu fiz um vídeo sobre os Jaguars para os membros, analisando o draft deles, o Travis Hunter precisa jogar nas duas posições, porque o time não tem um elenco profundo de wide receiver e foi a pior secundária da NFL no ano passado. Você deu 4.300 jardas, uma coisa completamente absurda, quase 30 touchdowns passados. Então é mais importante, claro, ele como cornerback, no que ele é melhor.
mas eu tô intrigado para ver ele como wide receiver com o Trevor Lawrence, que é um quarterback que teve o contrato renovado no ano passado, precisa ficar saudável e precisava de ajuda no corpo de recebedores. Sétima história, qual será o kickoff da NFL? Quinta-feira, dia 4 de setembro, a gente tem o Philadelphia Eagles, atual campeão, recebendo algum time. E o meu palpite é o Chicago Bears. Inclusive, esse é o rumor mais forte. Chicago Bears, tricampeão, não tivemos um tricampeão do Super Bowl, mas o Chicago Bears, tricampeão da off-season. Tricampeão da... Tem que respeitar esse time, hein? Tricampeão da off-season. Eu acho que vai ser Bears e Eagles, tá? Eu acho que vai ser Bears e Eagles. Acho difícil que seja um jogo divisional, justamente porque a NFL gosta de presentear a CBS, a Fox e a NBC com jogos da NFC Leste mais pra frente. E os Bears, queira ou não, são um time em alta, tem o Ben Johnson, fizeram uma boa off-season, eu falei brincando, mas fizeram. E aí acho que seria um jogo pra lá de interessante aí no kickoff. E aí no dia seguinte, a oitava história, a gente vai descobrir provavelmente na mesma época, né, no meio deste mês, dia 15, qual será o jogo no Brasil. Dia 5 de setembro, na Neoquímica Arena, o Los Angeles Chargers enfrentará alguém. E o rumor mais forte, saiu no New York Times, eu cheguei a apurar, e hoje é esse time, a menos que alguma coisa aconteça até lá. Mas hoje a tendência é que a gente veja Travis Kelce e Patrick Mahomes descendo em Cumbica para enfrentar o Los Angeles Chargers. Essa é a tendência, o New York Times já reportou inclusive, e pelo que eu apurei, caminha para isso. Um raro jogo divisional fora dos Estados Unidos. Já aconteceu, tá? A gente já teve aí jogos em Londres de divisão, mas é um pouco mais raro. E se não forem os Chiefs? Alta chance de ser um jogo divisional também, tá? Broncos ou Raiders. Fiquem de olho nisso. Commanders e Vikings, pelo que eu apurei, deu uma esfriada na temperatura de ser este o jogo no Brasil. Tudo caminha pra gente ter Chiefs e Chargers, e se for esse o jogo, vai ser espetacular. Simplesmente espetacular. E é isso, meu povo. A gente poderia colocar outras histórias aqui, por exemplo, James Cook, se ele vai continuar causando para ter um novo contrato, os free agents, que ainda estão disponíveis, e vai ter vídeo sobre isso, mas por isso eu deixei para um outro momento. J.K. Dobbins, por exemplo, continua sem time, um running back que eu acho que pode contribuir, e a gente continua na análise e na cobertura aqui em maio da National Football League. Para mais conteúdo, assina o Like Plus, eu estou revendo várias classes do draft, já fiz aí Jacksonville, já fiz Buffalo, por exemplo, no início da semana, outras tantas estão no primeiro comentário fixado os vídeos para os membros, e tem em breve, claro, o Academy, tem as lives aí de college football que vão ser ao vivo para os membros e aberto para todo mundo, mas para conferir ao vivo tem que ser membro, então junte-se a nós. Custa R$8 por mês, como vocês estão carecas de saber. Tem Exagero Fato, tem Curte Responde, tem um monte de coisa. A gente segue conteúdo aqui em maio, junho e julho, tá bom? Beijo carinhoso e até a próxima. Tchau!